Ser o oitavo colocado e chegar nas finais da NBA é simplesmente um marco histórico. E anteriormente só foi atingido por um time, New York Knicks, em 1999. Mas sabe o que torna esse marco do Miami Heat mais histórico do que o do Knicks? É o primeiro time classificado em oitavo pelo play-in e, além disso, é um time com 9 jogadores não draftados. Você deve estar achando que isso pode ter sido algum tipo de sorte, magia negra, uma reza extremamente forte ou forças do além? Não, mano. Tem algo por trás do Miami Heat que vai além do que os olhos e as estatísticas não mostram. Hoje eu vou te apresentar o que é a cultura do Miami Heat, ou como os norte-americanos chamam, a Heat Culture. Primeiramente, eu vou começar apresentando para vocês os jogadores não draftados que são responsáveis por 40% dos pontos da equipe do Miami Heat. Começando pelo Max Strus, um jogador que joga na posição de SG-SF, que foi cortado do Boston Celtics em 2019. Aí ele passou uma época jogando pelo Windy, o time do Chicago Bulls na D-League, depois foi contratado pelo Miami Heat como se fosse uma última oportunidade para um cara que nem foi draftado. Depois dele temos Duncan Robinson, um não draftado de 2018 que acabou fazendo um treinamento com o Miami Heat e acabou impressionando todos os técnicos do Miami Heat que presenciaram o seu treino com a equipe, dizendo que era a melhor mecânica de arremesso que eles já haviam visto na vida. Ele passou uma época jogando pelo time do Miami Heat na D-League, para depois ele receber o maior contrato da história de um jogador não draftado, 90 milhões de dólares por 5 anos na equipe. Também temos o Gabe Vincent, que é um excelente armador, que jogou na época da faculdade, mas acabou lesionando, ganhou uma vaga na D-League, e junto com essa vaga na D-League, ele também recebeu uma proposta para ser um auxiliar técnico do seu antigo técnico da faculdade. Essa oferta de emprego era um pouco mais segura na época, por conta que não era certo que ele ia dar certo na D-League, muito menos na NBA após uma lesão séria. Oferta que ele nem quis ouvir muito papo com seu antigo técnico, porque ele tinha fé no seu sonho que ele ia conseguir chegar na NBA. E por último, Caleb Martin, que é uma das histórias mais bizarras de todos os quatro, que em 2019 ele se apresentou ao draft, mas não foi draftado por nenhuma equipe. Posteriormente, ele acabou sendo chamado pelo Charlotte Hornets, mas ele não deu certo na atual equipe do LaMelo Ball e acabou sendo cortado tempos depois. Mas na vida dele acabou tendo uma surpresa. Durante um rolê de basquete na Carolina do Norte, ele acabou conhecendo o rapper J. Cole. Pois bem, o J. Cole jogou com ele, e o J. Cole, ele é um cara cheio dos contatos, se é que você me entende. Foi aí que, após esse rolê com o Caleb Martin, o J. Cole ligou para o assistente técnico do Erik Spoelstra, falando que eles deveriam dar uma chance para esse rapaz. Esse tal de Caleb Martin ia acabar voando na NBA. Foi aí então que em 2022 ele conseguiu ir treinar com o time do Miami Heat, eles gostaram dele e tá até hoje como uma peça importantíssima para essa equipe. Pois é, 4 jogadores que não draftados, cada um com uma história incrível, que inclusive já tiveram chances de ser titular para ajudar seu time a chegar nas finais da NBA. Segundo especialistas e analistas da NBA, o time do Miami Heat, composto por esses 4 não draftados mais outros 5 não draftados, tinham aproximadamente 0,004% de chance de chegar numa final de NBA. Mas fala pra mim, como você acreditaria também no time que perdeu o primeiro jogo do play-in e no segundo jogo do play-in, que era o eliminatório, até o último quarto do jogo ainda estava perdendo pro Chicago Bulls? Esse time conseguiria derrotar os 3 favoritos ao título, mano: Boston Celtics, Milwaukee Bucks e New York Knicks? E isso é mais comum do que você imagina quando o assunto é Miami Heat. O que é a cultura do Miami Heat e por que ela é tão importante para esse time? Todo jogador, ao chegar no Miami Heat, recebe um código de conduta, e nele inclui os seguintes deveres: temos que ser o time que mais trabalha duro, o mais bem condicionado fisicamente, o time com a melhor conduta de profissionalismo, o menos egoísta, o mais durão e mais desagradável time de se enfrentar, o mais odiado e o mais bem preparado time da NBA. É como se com ele os jogadores fechassem um compromisso de se manter o melhor fisicamente possível, trabalhar o mais duro que aguentar e simplesmente ter um trabalho de conduta ética dentro da NBA. Mentalidade que transformou a equipe do Miami Heat para se tornar uma equipe campeã nos últimos 20 anos. E esse código não só impacta para o time ser um time que sempre vai buscar a vitória, mas um time que de forma alguma aceita a derrota, ou se não causa ela de propósito. O Miami Heat é totalmente inimigo do tanque. Perder de propósito é simplesmente inaceitável. Só para você ter uma ideia, o Miami Heat nunca teve uma temporada de menos de 37 vitórias. Já não se pode dizer o mesmo do Pistons esse ano, né? E o responsável por implementar esse DNA de vencedor na equipe do Miami Heat foi o Pat Riley, mais conhecido também na liga como o poderoso chefão. Esse cara, nos últimos 50 anos, ganhou pelo menos um título por década e por 4 funções diferentes dentro da NBA. Primeiro como jogador, depois como assistente técnico, depois como técnico, depois como presidente de franquia. Mano, o cara zerou a NBA. Pra você ter uma ideia, esse cara foi tão revolucionário que quando você não podia ter acesso às fitas dos jogos dos times adversários, ele ia nos
os estádios, filmava as equipes para poder assistir e decorar todos os pequenos detalhes da equipe adversária, para ter 100% de certeza que ele estaria preparado para enfrentar a equipe no próximo confronto. Além dele ter sido responsável de criar um dos esquemas táticos mais famosos da história da NBA, o Lakers Showtime, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e na tradução para o português fica Lakers, a hora do show. Fora do Lakers, ele também fez um trabalho incrível na defesa do New York Knicks no começo dos anos 90. E foi aí que em 1995 ele foi chamado para botar ordem na casa. Ele chegou ao Miami Heat, já tendo as funções de técnico e de presidente da equipe. E sua primeira ordem ao chegar no Miami Heat já foi largar logo um código de vestimenta. Não tem essa de todo mundo se vestir do jeito que quer, não. Fora a vestimenta, instantaneamente já obrigou os atletas a treinarem muito mais. Pois ele mesmo dizia que um atleta fora de forma vale menos do que um tostão. O mínimo para que uma pessoa se considere um atleta profissional é estar com o shape em dia. Pat Riley preparava seus atletas simplesmente para uma guerra, como se cada jogo fosse o último jogo de suas vidas. Para você ter uma ideia, no vestiário do Heat estava escrito as 3 palavras assim: bocal, joelheiras e protetor de costelas. Equipamentos obrigatórios para os jogadores do Heat. E realmente, se você notar, inclusive até contra o Denver, todos os jogadores em quadra estavam usando joelheiras, bocais e provavelmente protetores de costela. Menos o Cody Zeller, ele é um cara meio esquisito, né? Ele é o calvo viril. Se durante um treinamento do Miami Heat você ficar fazendo o corpo mole, ficar colocando a mão nos joelhos, você não ficar pedindo para parar, para dar um tempo, para descansar, você vai tomar uma multa de $100 do próprio Pat Riley. Esse cara, ele é tão fissurado com o treino de seus atletas que ele colocou uma lei de que todo atleta do Miami Heat precisa ter menos de 10% de gordura no corpo. E sim, ele monitora isso semanalmente em dias aleatórios, que é para evitar que qualquer um burle essas regras. Ou seja, se você for um jogador do Miami Heat, vai estar um dia de boa no CT de treinamento, vai chegar uma equipe de medição de gordura corporal para saber se você está mesmo abaixo dos 10%. E se você falhar a primeira vez, você vai ser avisado para mudar sua dieta, seu treinamento, para você se dedicar para abaixar isso. Permaneceu nessa falha por várias semanas, você vai ser suspenso das atividades do Miami Heat. E não pense que estrelas estão de fora desse código de conduta do Pat Riley não, irmão. Teve uma off-season que o Dwayne Wade voltou acima do peso. Pat Riley chegou pra ele e falou: você tá gordo, vá treinar. E realmente, o Dwayne Wade foi direto pra academia e teve que recuperar seu shape. Outra estrela que também não teve moleza na mão do poderoso chefão foi Shaquille O'Neal. Não sei se vocês lembram daquela treta que teve entre o Kobe e o Shaq saiu do Lakers justamente porque o Kobe cobrou ele por estar acima do peso. Então, Shaquille O'Neal chegou no Miami Heat pesando 182 quilos, com mais de 14% de gordura corporal. Pois é, ele foi obrigado a treinar igual um louco 24 horas por dia até que ele se encaixasse nos padrões de Pat Riley. E nisso, Shaq caiu de 180 para 142 quilos com os 10% de gordura corporal cravados. Sem desculpas e sem migué, todo mundo pode ser 1% melhor todos os dias. Esse é o lema do poderoso chefão. E essa mudança na postura dos atletas dá uma diferença absurda. Muitos jogadores, quando saem do Miami Heat, dão declarações falando que atingiram os melhores físicos de suas vidas nessa época que jogaram pela equipe. Que após uma temporada de treinos pelo Miami Heat conseguem aguentar jogar basquete por dias consecutivos. E após conquistar um título com o Heat de Shaquille O'Neal e Dwayne Wade, Pat Riley decidiu se aposentar da função de treinador da equipe e ficar apenas como presidente. E para isso ele precisava de um substituto. E foi aí que seu braço direito, Erik Spoelstra, chegou para ocupar o cargo. O técnico mais jovem da história da NBA surgiu como um cara totalmente inesperado, pois é um cara que nunca jogou na NBA, apenas por uma liga de basquete de baixo nível lá na Alemanha. Quase ninguém o conhecia, mas ele foi criado dentro da cultura do Miami Heat. Em 1995, Erik Spoelstra era conhecido como o cara sem problemas. Se o Pat Riley precisasse que ele desenvolvesse uma jogada nova, sem problemas. Se o Pat Riley precisasse que ele analisasse todas as mudanças táticas durante o jogo de uma equipe adversária, sem problemas. Se fosse preciso passar a madrugada editando fitas de vídeo para que no outro dia elas estiverem dentro do avião que o Pat Riley ia pegar para poder ir jogar fora de casa para ele ir analisando a equipe adversária que ia enfrentar, sem problemas. Um fato curioso é que em 1993 o Heat aderiu uma sala de filmagem, na qual você ficava cuidando das fitas, gravações e tudo mais a respeito da equipe. Erik Spoelstra ficou lá dentro por 3 anos, e ele ia tão pouco para casa que seu apartamento chegou a ser roubado 3 vezes nesse período de tempo. Na caminhada de Erik Spoelstra, ele passou de um editor de vídeo para um assistente de treinamento, para um assistente técnico, para ele assumir a liderança da equipe como head coach em 2008. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2011, Erik Spoelstra, no comando do Miami Heat, perdeu uma final para o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Nessa época, LeBron James foi até o escritório do Pat Riley e pediu a demissão de Erik Spoelstra. Sabe o que Pat Riley respondeu para ele? Você nunca entra em meu escritório e quando entra você vem me pedir para demitir um técnico? Tá de brincadeira, né, moleque? Esse é o poderoso chefão falando
falando com o LeBron James. Depois desse episódio, Erik Spoelstra chamou um novo assistente técnico, o Chip Kelly, que era um técnico de futebol americano da Universidade de Oregon, e esses dois juntos passaram madrugadas e dias assistindo as fitas das finais que eles acabaram de perder, e desenvolveram um sistema tático para o Big Three de Miami, Wade, Bosh e LeBron, que a NBA jamais havia visto. 2 títulos depois e alguns anos mais tarde, LeBron veio falar a respeito da época em que passou no Miami. E ele disse que os campeonatos que ele disputou com o Miami Heat, cada jogo parecia o último jogo da carreira de Erik Spoelstra. Mesmo depois da saída de LeBron, que voltou para Cleveland, Chris Bosh e Dwyane Wade acabaram se lesionando bastante naquele Miami Heat. Em 2016, o Wade saiu para o Chicago Bulls. E em 2019, o Chris Bosh se aposentou. Mesmo ao longo de todos esses anos, perdendo todas as suas estrelas que marcaram a história na franquia, o Miami Heat nunca participou de um tanque. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2020, esse Miami Heat também já chegou a uma final de NBA, inclusive contra o Lakers de LeBron James. Naquela época também foi um time muito subestimado, ele classificou em 5º lugar para os playoffs. E desde aquela época já era uma equipe montada ao redor de Jimmy Butler, sem jogadores muito expressivos que já eram muito subestimados. 3 anos depois, mais uma equipe subestimada, classificada em 8º, consegue chegar à final da liga. O próprio Jimmy Butler veio falar a respeito de sua equipe, dizendo que eles não dão a mínima para a opinião dos críticos e especialistas da NBA. Eles sempre vão se manter uma equipe resiliente e unida. E pois é, o Miami Heat lidera os playoffs como o time que mais passa a bola, o time que mais faz corta-luzes, o time que mais cava falta de ataque e o time que mais recupera a bola logo após perder ela. Ou seja, ninguém tem medo de fazer o trabalho sujo nessa equipe. Por ordens do próprio Pat Riley, fala que mesmo você sendo um cara não draftado, você vai ter as mesmas chances de mostrar o seu potencial como se você fosse um primeiro colocado de draft. E um dos primeiros caras não draftados pelo Heat foi o veterano de 40 anos, Udonis Haslem, que chegou ao Miami Heat lá em 2003 e participou de todos os títulos da franquia. Quem vê hoje o Udonis fazendo careta ao ser convocado pela torcida para entrar na quadra, nem imagina que ele era um cara que era temido nos anos 2000 e era considerado pelo Pat Riley e pelo Erik Spoelstra uma ameaça para lesionar outros jogadores, devido à intensidade, dedicação e força que ele dedicava dentro de quadra. Não só dedicado dentro da quadra, mas também um exemplo para os mais jovens. Haslem também sempre foi considerado uma extensão do técnico, tipo um assistente, que chama atenção, dá sermão, puxa a orelha e taca até cadeira no chão se for necessário. Pra você ter uma ideia, ele era tão casca grossa que uma vez o Shaq foi reclamar que não estavam marcando as faltas em cima dele. E o Udonis Haslem mandou ele calar a boca e chamou ele de bebê chorão porque ele era o maior cara da liga. E o Udonis Haslem, simplesmente um cara com DNA da cultura Miami Heat. Tanto ele quanto o Jimmy Butler. E se você não conhece a história de Jimmy Butler e do porquê dele se encaixar tão perfeitamente na cultura do Miami Heat, eu vou deixar um vídeo especial pra você no final desse daqui e passando no card aqui de cima pra você poder conhecer mais a respeito da história de Jimmy Butler. Garanto que você não vai se arrepender. Então muito obrigado por assistir esse vídeo, conto com o seu apoio pra deixar aquele like brabo e se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo como esse, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!